Eu convido os irmãos a nós abrirmos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, Efésios, capítulo 3. O tema da minha mensagem é amor e mistério. Amor e mistério. São nomes fortes que o mundo às vezes se envolve para as paixões carnais, mas que as Escrituras revelam que tem muito de Deus em amor e mistério para as nossas vidas, para as nossas almas. Efésios capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 até o 13. Eu estou lendo na NAA, a Nova Almeida atualizada, e a palavra do Senhor diz assim: Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus em confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém. Oremos. Pai Celestial, em nome do bendito Filho e Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor, nós colocamos esse momento na Tua presença e rogamos para que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no entendimento de cada um, convencendo-nos, ó Deus, de toda a Tua verdade, Pai. Ó Deus, nós suplicamos que o Senhor abra a Tua palavra, como o Senhor fez com Lídia no livro de Atos, para que ela pudesse entender e aceitar a verdade do Evangelho. O poder sobrenatural do Teu Espírito não se manifesta com gritos e desordem, mas com compreensão e aceitação da verdade, Senhor. E nós precisamos, nós seres humanos, pecadores limitados, precisamos desse poder espiritual em nossa mente, abrindo o nosso coração, tocando a nossa alma, para que essa verdade nos preencha, nos dê fé, nos anime, nos dê direção e nos mantenha fiéis a Ti, Senhor. Apenas o Evangelho pode salvar e apenas o Evangelho pode santificar. Nós estamos submissos diante da presença do Altíssimo Deus, rogando para que o Senhor nos discipline, nos dirija, nos ensine. Ó Deus, acalma e aquieta o nosso coração. Leva os nossos pensamentos cativos a Cristo.
Tira toda agitação, inquietação. Acalma as nossas almas, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Nós oramos e pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo, ele se identifica aqui como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele era o prisioneiro do Senhor Jesus. Paulo estava em Roma, numa prisão domiciliar, numa casa que foi permitido que ele alugasse. Ele tinha um ofício e certamente trabalhava lá de dentro dessa casa, era cuidado por um soldado romano que não permitia que ele saísse de lá. Ele estava indo para ser julgado pelo imperador. Atos capítulo 28 narra essa condição. Eu acho interessante quando ele acrescenta que ele é prisioneiro de Cristo, porque nos dá a ideia que existem algumas categorias de prisioneiros. Você pode ter um prisioneiro da Lava Jato, você pode ter um prisioneiro porque ele roubou um bujão de gás, você pode ter um prisioneiro porque ele dirigiu alcoolizado e matou uma pessoa, você pode ter um prisioneiro por ter roubado, furtado, você pode ter um preso político, real ou apenas usando de vitimismo e narrativa, e você pode ter um preso por Cristo. E se nós aumentarmos a reflexão sobre prisões, nós ainda temos pessoas que estão presas na sua alma, por exemplo, por conta do pecado. Para que elas se libertassem dessa prisão, o apóstolo Paulo estava preso, mas não o Evangelho, a palavra de Deus. Para que elas pudessem ter as correntes do pecado, da cegueira espiritual e da morte espiritual quebradas e soltas, Paulo estava sofrendo as dores de ser um pregador do Evangelho. Ele diz que foi dada essa graça a ele, de ser um pregador do Evangelho para os gentios, o apóstolo para os gentios. E se nós ainda refletirmos um pouco mais sobre prisão, fazendo uma pequena digressão agora, então a gente se afasta do assunto efetivo do texto, mas mantém o mesmo tema, isso é uma digressão, a gente usa mais em EBD esse expediente. Nós temos presos hoje, em especial por conta dessa pandemia, cativos ao medo. Nós temos pessoas com medo, aprisionadas num cárcere do medo. Estão com medo de sair de casa, estão com medo de voltar à sua vida, ou já voltaram, mas continuam morrendo de medo. E isso é algo que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito cuidado, mas tem que tratar. Não tocar no assunto, não falar, não é respeitar, é ignorar as pessoas. O que nós vemos é que Deus, Ele pode nos libertar de todas as prisões, de todas as cadeias que nós nos encontramos. E se Ele liberta da maior, voltando mais aqui agora ao texto, que é a prisão da alma, segue-se que as menores também Ele pode nos libertar. Eu sempre faço esse raciocínio com a igreja, porque se o poder dele é capaz de libertar o problema maior, solucionar, também soluciona os demais segundo a vontade dele, como foi o maior também. É como se você tivesse um dinheiro para comprar um carro de 150 mil. Ô, glória! Pegava uma caminhonetona aí, né? Com esse dinheiro, você também compra um HB20. Você também compra um Kwid. Você também compra... O que mais? Ajuda aí, eu estou por fora disso. Você compra um Polo. Então, se o teu dinheiro compra o carro mais caro, ele compra os mais baratos. Certo? E se o poder de Deus resolve o problema maior e é inesgotável, o nosso dinheiro ele tem limite, ele resolve os outros problemas. Mas, às vezes, o custo disso é amar alguém para que essa libertação chegue até a vida dela.
E o apóstolo Paulo, ele diz para a gente aqui que ele é um prisioneiro de Cristo e acrescenta, por amor de vocês, os gentios. E Deus, ele trabalha de uma maneira aparentemente estranha para nós, porque nós queremos Deus o tempo inteiro num fluir de um poder sobrenatural, agindo sozinho, diretamente Deus com a gente. E esse texto ajuda muito a gente a entender essa ação de Deus sobre os homens, através dos homens, nos homens e entre os homens. Homens aqui, seres humanos. Ele mesmo disse que ele uniu gentios e judeus, algo impensável para a religião daquela época. Ele quebra a barreira que existe entre ele e nós, e essa barreira era o pecado. Deus é santo, então ele repugna o pecado, mas em amor ele enviou Cristo para quebrar essa barreira e nos aproximar dele. É como se você tem um filho todo sujinho na sua fralda. Você não vai ficar com aquela criança suja o dia inteiro, botar no teu colo, sujar a roupa, botar no sofá, sujar o sofá, sentar ele em cima da mesa, sujar a mesa. O que você faz? Você vai lá e você limpa ele. Então Deus, ele vem e faz esse trabalho de limpar a nossa alma, o nosso coração, através do sangue do seu Filho, Jesus Cristo, para nos aproximar dele, ter prazer de estar com ele. Nós não temos mais a sujeira e o cheiro do pecado depois que recebemos Jesus Cristo, proclamamos isso publicamente, um dos sinais é o batismo, e vivemos para a glória de Deus então. Mas, quando entendemos que a caminhada cristã, que Deus nos limpa, nos purifica e nos leva a amar, a caminhada cristã é marcada por uma aproximação de Deus e amor, você vai entender que às vezes, para amar e cumprir a missão que Deus te deu, pode ser que você entre em alguns cativeiros, passe por alguns sofrimentos, porque amar é difícil mesmo. Amar é algo complicado. Por isso que o mundo não ama, porque é mais prático não amar. É muito mais prático não amar. É mais prático amar só a mim mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Pronto. Objetivo fácil, simples, o dinheiro cai na conta, acabou. Ninguém precisa, eu não preciso me incomodar com ninguém nessa vida. Mas, quando Deus nos salva, Ele nos coloca um amor tão grande, e às vezes nós temos a missão de levar o Evangelho para as pessoas, e isso causa sofrimentos. Todavia, esse sofrimento vale a pena passar. Porque no mundo nós teremos aflições e nós vamos sofrer. Isso é patente. Mesmo a pessoa egoísta que ama somente a si mesma, isso não é amor, porque amor e egoísmo são como água e óleo, incompatíveis. Ele vai passar por sofrimentos. E são sofrimentos ruins que não acrescentam nada, nem para ele, nem para Deus e nem para o próximo. E são sofrimentos que não dão fruto de jeito nenhum. Se você vai sofrer, que seja um sofrimento que dê fruto para a sua vida, que tenha proveito, que você tenha lucro, resultado dessa experiência. E quando as pessoas estão cativas em qualquer outra situação que não por causa de Cristo Jesus, esse sofrimento ele sempre vai ser para prejuízo do coração humano. Então eu citei, por exemplo, uma pessoa que pode estar no cárcere do medo por conta da pandemia. Esse cárcere, ele não produz fruto nenhum, pelo contrário, ele adoece a alma. Ele vai fazendo a pessoa criar situações imaginárias na cabeça dela. E isso vai trazendo uma série de problemas que pode se tornar algo crônico a ponto da pessoa ter que buscar ajuda médica para isso. E não é nada de errado em fazer isso. Mas se nós pudermos evitar, é bem melhor que nós evitemos. Por isso que o cristão não é errado nem pecado que ele procure ajuda médica, mas, sempre que possível, nós devemos evitar na nossa vida sofrimentos que não vão agir em nosso favor.
Foi dado ao apóstolo Paulo conhecer, ele fala aqui de um mistério, ele diz que escreveu há pouco, resumidamente, esse mistério. O que Paulo escreveu resumidamente ainda há pouco? Ao longo dos séculos, alguns acreditavam que era uma outra carta que ele tinha escrita. Se eu não me engano, Calvino tinha esse entendimento aos Efésios. Mas, ultimamente, e pelo contexto, pela forma que ele constrói a frase, a gente vê que esse agora há pouco é o texto anterior que ele vem tratando, e Efésios fala do Evangelho e desvenda vários mistérios do Evangelho. Como, por exemplo, quando nós vimos aqui aquele testemunho lindo do rapaz, que o Fernando citou, né? E ele diz, eu recebi um abraço, me senti tocado e etc. E eu aceitei Jesus na minha vida, eu recebi Jesus na minha vida. E isso é verdade? É verdade. Mas, quando a gente vai aprofundando na verdade de Deus, nós vemos aqui em Efésios, e Efésios é uma instância mais profunda do Evangelho. Eu poderia rebatizar essa carta de o Evangelho segundo Paulo aos Efésios. Ele traz mais desse Evangelho e a gente vê que antes de alguém abrir o coração para Jesus, na verdade, foi Jesus que abriu o coração para ele. Antes dele amar a Deus, na verdade, Deus o amou primeiro. Antes dele se converter, na verdade, Deus o converteu antes, convencendo o coração dele do pecado, da justiça e do juízo. E antes da fundação do mundo, Deus já trabalhava na vida dessas pessoas que seriam salvas. O apóstolo Paulo, ele escreve ainda há pouco, e resumidamente, segundo ele, o que é profundo demais para nós até, ele fala que Deus nos deu vida quando éramos mortos em nossas transgressões e pecados. No capítulo anterior, nos versículos 1 e no versículo 5, ele repete isso. E ele diz que estando nós mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida com Cristo. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E nem a obra da fé. Algumas pessoas acham que ela teve fé. Sim, ela teve, mas isso foi um dom de Deus. De fato, você exerceu fé, mas isso foi dado por Deus anteriormente. E mais ainda, Deus aconselhou a si mesmo. Interessante isso, Deus se aconselha segundo o bom propósito da sua vontade, e Ele impede que muitas pessoas vão para o inferno, tendo um plano de salvação anterior à criação do mundo, elegendo pessoas, enviando Cristo, fazendo com que Cristo morresse e ressuscitasse, enviando o seu Espírito, um plano completo de salvação. Aliás, essa é a meta narrativa da Bíblia, a história inteira da Bíblia é baseada nisso: criação, queda, redenção, nos seus vários processos em que Deus foi trabalhando isso, se revelando, mostrando que o homem era irrecuperável através da lei, e o Evangelho e Cristo, e aí nós temos a conclusão de todas as coisas, nós temos o porvir, nós temos aí as questões apocalípticas para se cumprir, e um dia a promessa de que seremos glorificados e viveremos eternamente na presença dEle. Isso é o Evangelho. Essa é a boa nova e a graça que Deus dispensa. O apóstolo Paulo diz aqui no nosso texto: se é que vocês ouviram a graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, ou seja, pregar esse Evangelho para levar a salvação para incontáveis pessoas e multidões de pessoas. E o nosso coração, ele vibra, porque Paulo diz que escreve resumidamente, fala de graça, o que significa que essa pequena porção que toca profundamente o nosso coração é de fato uma pequena porção. Há muito mais a ser descoberto, o que nos remete à verdade de que a nossa vida inteira nós temos que caminhar desejando, amando, dando fome e sede dessa palavra e desse Evangelho. O que mostra que não tem como nós continuarmos a caminhada com Cristo a parte das Escrituras e do seu Santo Espírito. O que mostra que é impossível nós nos aperfeiçoarmos em nossa bondade ou em nosso comportamento, muito pelo contrário, nós temos que deixar essas coisas todas de lado e buscar a graça e as metas da graça, nos fazer ser parecidos com Cristo. E ele fala nesse resumo anterior, no capítulo 1, versículo 11, em Cristo também fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de,
sermos para louvor da sua glória. Então você não é salvo apenas para garantir que você não vai ficar no calor do inferno. E misericórdia, esses dias de calor nos faz lembrar do inferno às vezes. Mas a salvação, antes de mais nada, é para restaurar a adoração e a vida dos homens vivendo para a glória de Deus, começando pelo culto público que nós vivemos e o seu culto diário, e a adoração constante em espírito e em verdade, ou seja, em fé e vida e prática, renunciando às coisas do mundo e vivendo segundo a lei de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo, portanto, fala da sua prisão, fala do seu alcance, e ele fala também do mistério que foi dado a ele, revelado a ele. E esse mistério é que Cristo é que permite que nós, gentios, também possamos desfrutar das bênçãos e da salvação do Deus dos judeus. E que o próprio judeu agora, ele é salvo pela graça por meio da fé. Deus tem apenas uma maneira de salvar. E Ele faz isso pela sua nova e eterna aliança. A aliança agora é perpétua, não virão novas alianças. Nós tivemos alianças anteriores, mas agora nós temos uma única aliança. Cristo, a esperança da glória. Cristo, a única esperança. E você e eu precisamos viver para esse Cristo bendito e maravilhoso. E você e eu precisamos nos aperfeiçoar nesse Cristo bendito e maravilhoso e servir esse Cristo maravilhoso e servir nessa obra maravilhosa, cheios de graça, cheios de fé, cheios de amor, cheios de esperança e aguardando na grande expectativa da segunda volta de Cristo, quando Ele virá buscar a sua noiva. Quando Ele tirará dessa terra o povo que Ele escolheu, redimiu e santificou, tudo pela graça e para a sua glória. No céu, nós já falamos isso, ninguém vai poder chegar lá e falar, ó, meu nome está aqui, mas um pedacinho disso aqui é porque eu sou bom. Não! Desde a terra nós nos quebrantamos e dizemos, Deus, na verdade eu sou um caco, ou como diz o apóstolo Paulo, o pior dos pecadores. A Bíblia, ela constantemente mostra o teu pecado, e com isso ela aponta a necessidade de você se santificar pelo Evangelho dia após dia. Quando a Bíblia aponta os teus pecados e lê você, porque a Bíblia nos lê, a gente acha que a gente lê a Bíblia, mas a Bíblia nos lê. E quando ela evidencia quem nós somos e a nossa natureza, ela aponta para uma necessidade. Você tem que melhorar, você tem que mudar, você não pode mais viver assim. E ao mesmo tempo você olha para você e fala, que condição eu tenho de me santificar? Eu tenho dentro de mim lascívia, egoísmo, inveja, dureza de coração, eu desejo coisas erradas, eu não consigo, e aí você entende que aquela experiência inicial de salvação, na verdade, glória a Deus por isso, vai ser toda a sua experiência nessa vida na terra com Cristo, a graça de Deus na sua vida. Você vai ver que aquela experiência no início que você se arrependeu, aceitou Jesus e teve fé nele e recebeu perdão e se arrependeu e foi salvo, na verdade, isso é a caminhada, é constantemente verificar que eu não posso me santificar como eu não pude me salvar e experimentar essas boas novas todos os dias na minha vida. E aí eu experimento amor e mistério todos os dias na minha vida. As pessoas querem relacionamentos impactantes, que mexam com a sua alma, não tem um maior do que o Evangelho. Não tem. Você quer uma experiência grandiosa? Leia as Escrituras sobre o poder de Deus. Ouça a pregação das Escrituras, a exposição delas. Estude as Escrituras, leia todos os dias. Mas não aquela coisa enfadonha assim, mas com sede, com a alma com muita sede de beber mais da palavra de Deus. Aquela porção que eu ponho no grupo da igreja, da leitura diária, aquilo é o mínimo, é a dosezinha mínima por dia. Você deve desejar mais e buscar mais. Nós vivemos hoje num tempo tão maravilhoso, veja, em outras gerações não foi revelado Cristo.
Em outras gerações, eles não conheciam o que nós conhecemos hoje. Eles não cantavam ao Rei e Majestade das suas almas com o acesso direto ao trono que nós temos. Mas para isso o homem precisa reconhecer a dureza do seu coração e se quebrantar diante do Senhor. E reconhecer que, de fato, nós nada conseguimos fazer, mas Ele tudo pode na nossa vida. É quando Jesus diz que o impossível para os homens é possível para Deus. Isso não é para montar uma empresa e um negócio novo. Isso não é para uma startup. Isso não é para você orar para Deus mandar um anjo investidor. Esse termo é do mercado mesmo, eu não estou nem espiritualizando. Um investidor para a tua startup. Isso é para a salvação da sua alma. Sabe, queridos, muitas pessoas conhecem a Deus. Incrédulos, pessoas que não creem em Jesus. Veja, para você conhecer a Deus, que existe um Deus criador, não precisa da Bíblia. Eu estou falando sério, não precisa da Bíblia. Quem diz isso? A própria Bíblia. Romanos capítulo 1. A criação ao redor ela é o suficiente para você ver que há um Deus e que Ele deve ser adorado, reconhecido como Deus criador. E muitas pessoas passam nessa vida pedindo ajuda de Deus. Deus ajuda a minha filha a entrar na faculdade, ajuda o meu filho a sair da faculdade, porque tem que pedir para entrar e para sair, são 2 desafios, né? Deus ajuda a pagar minha casa, Deus ajuda a trocar o meu carro. E você quer saber, eu não duvido que Deus ajude algumas dessas pessoas por misericórdia. Eu não duvido que Deus faça isso. Só que aí é o grande problema do engano do coração humano. Ele acha que porque ele sabe que Deus existe, Deus até o ajuda por misericórdia, ele acha que está salvo. E nós teremos quilos e toneladas de pessoas no inferno que receberam alguma bênção temporal de Deus, mas não as bênçãos eternas, não a salvação da alma, não a nova vida que dura para sempre e toda a eternidade. Aí, para conhecer o Filho de Deus e o Salvador, somente através da verdade das Escrituras que nós podemos conhecer. E essa verdade, ela tem sido altamente distorcida. Eu vou postar no grupo da igreja depois, tem um apóstolo agora, com a sua esposa, a apóstola. Ele é o homem do raio-x de Deus. Eu não estou brincando. Ele é o homem do raio-x de Deus. Ela libera dons de olfato e paladar espiritual. O que seria isso? É para experimentar o maná? O que será isso? Esse evangelho, que não é evangelho, e esses muitos evangelhos que vão sendo criados, eles vêm para distorcer a cabeça das pessoas, embaralhar a cabeça das pessoas. E Satanás é o autor desses evangelhos. A Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas, pastor, onde nós vamos então encontrar o evangelho que nós precisamos para sermos salvos, como nós dissemos, para a caminhada de santificação, como nós também falamos? Aonde nós vamos encontrar? Na doutrina dos apóstolos de Cristo. Abra no capítulo 4, versículo 11. É um texto muito distorcido. E nós trabalhamos ele um pouquinho na EBD, mas sob uma outra perspectiva. Efésios capítulo 4, versículo 11. E diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um para o outro lado, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro.
Se isso está escrito aqui, significa que é possível as pessoas serem enganadas, senão não haveria essa advertência na Escritura Sagrada. Então, haverão muitas pessoas que vão criar evangelhos por artimanhas deles. E a coisa está num nível que você olha para aquelas pessoas, não precisa nem ser crente, você vê, gente, isso aqui é uma bandidagem. Mas você vê lá, tem 1.500 visualizações, 800 curtidas, e pessoas dizendo, amém, eu sou general de Cristo, manda fogo, apóstolo, libera não sei o quê, e etc. Nós vivemos numa geração fraca, sem referenciais. E aí a gente vê o valor da Bíblia Sagrada e da Escritura, porque ela mantém a sã doutrina. Ela mantém essa doutrina. Pastores e igrejas devem se submeter a ela. E a gente vê aqui nesse texto do capítulo 4, que ainda vai ser um alvo de um escrutínio maior pela nossa parte, nessa série de Efésios, que nós podemos ser levados de um lado para o outro como crianças, quando não temos uma doutrina firme. Doutrina, irmãos, teologia é extremamente importante para a igreja, é vital, é um ar. Doutrina é âncora para a nossa alma. Porque se você não tiver bem claro essas coisas, você vai acreditar em tudo que te disserem. É uma profecia hoje, você vai aceitar. É uma pregação bíblica, você vai aceitar. É uma revelação, você vai aceitar. É alguém que sonhou, você vai aceitar. Mas o apóstolo Paulo, ele testemunha nas Escrituras para a gente, dizendo que foi revelado para ele esse evangelho. Foi revelado, no versículo 5 diz, voltando ao capítulo 3, de que foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Quais são esses santos apóstolos e profetas? O que no capítulo 4, versículo 11 diz, ele concedeu apóstolos e profetas à igreja. Quem são nossos apóstolos e profetas? Os apóstolos e profetas de Cristo. Esses profetas são do Novo Testamento, não do Antigo. Porque aclaro aqui que os do Antigo não conheciam o Evangelho como nós conhecemos. Eles tinham sinais, apontavam, eles tinham promessas, mas eles ainda não sabiam. Então, interpretar isso aqui como os profetas do Antigo Testamento é errado. Então, você e eu precisamos de um apóstolo? A resposta é sim, nós precisamos. E o texto é bom que ele ajuda a gente a aprofundar, porque na série de Corinto a gente falou um pouquinho sobre apóstolo. Né? E doutrina, ela existe para ser reafirmada mesmo. Hoje de manhã, durante a EBD, eu falei para os irmãos que eu tinha um pastor que eu gostava muito de ouvi-lo, porque ele refrisava as doutrinas, ele refrisava a verdade, ele falava da teoria e da prática, e Efésios é lindo, porque a gente vai começar depois a falar sobre a prática, esse evangelho na vida diária, no comprar, vender, casar, viver, criar filho. Efésios é uma coisa fantástica. Já falei para vocês no início que ela é considerada, assim, o grande tesouro dos escritos de Paulo. E a gente está na fundamentação, que é necessária, que é a parte doutrinária. Então, você e eu precisamos de apóstolos e profetas? A resposta é sim. Mas quem são nossos apóstolos e profetas? Paulo, Pedro, João. Esses são os apóstolos que nós precisamos. A igreja ela tem que ser apostólica. Eles são o fundamento da igreja. Capítulo 2, versículo 20, nós lemos isso. Sendo Cristo a pedra angular. Então, você precisa de ensinos apostólicos. A igreja tem que ser apostólica. E qual que é essa revelação que a gente precisa, pastor? É o número da Mega Sena, do Minas Cap, sei lá, esses trem de loteria aí, da raspadinha, do Goiás da Sorte? Minas Cap é de Minas. Não. A revelação que eu preciso está aqui. Já foi revelado. Já foi. Mas, pastor, não é um mistério que foi revelado. O que é revelado? Imagina você tem isso aqui coberto, você não sabe o que está aqui, alguém vem e tira o pano e revela, e você consegue olhar o que tem lá dentro. Já foi revelado. Mas, pastor, não tem mais. Não, a Bíblia está fechada ali, 66 livros. Não vai crescendo, não vai ter adendo. Não vai ter mais coisa para colocar lá.
Aliás, o Apocalipse nos faz uma advertência, né? Que a gente não pode acrescentar nem tirar nada. Em que pese esteja falando do próprio Apocalipse, mas isso vale para toda escritura sagrada. É um princípio para toda escritura sagrada. Então você tem lá do capítulo 4 apóstolos, profetas, e aí você vai ter evangelistas. O que eles vão fazer? Eles vão falar dessa verdade que já foi descortinada para a gente. Um bom exemplo aqui de revelado, ó, para ficar claro. E aqui você tem fechado. Você não sabe o que tem lá atrás. Isso era o evangelho antes. Ninguém sabia, os profetas do Antigo Testamento, eles olhavam para a cortina e não tinham ideia do que tinha aqui. Estava fechado. Os profetas do Antigo Testamento também não sabiam. E aí no Novo Testamento, Paulo diz que ele recebeu revelação de Cristo. Como é que ele recebia? Cristo vinha e falava com ele. Ele narra isso em outros lugares. E Cristo vinha para quê? Para revelar. O que é revelar? É descortinar. Cristo vem e faz isso aqui, ó. E aí você pode ver do outro lado. Cristo, ele descortina a verdade. E agora, pastor, o que a gente faz? O evangelista, ele vem e tira essa verdade, e traz e leva para as pessoas. O trabalho agora não é mais de descortinar, é de levar o evangelho. É de proclamar o evangelho. E os pastores e mestres, eles vêm e retiram mais dessa revelação e regam a igreja, o povo de Deus. E rega, e rega, e rega. Aliás, até nascer limão, irmãos, eu vou falar do pé de limoeiro lá de casa. Como eu tenho aprendido com aquele pé de limão. Mas ele vai muita água. Né, Dilson? Eu tenho que molhar todo dia, às vezes 2 vezes por dia. É muita água. Mas ele está a coisa mais linda. Eu vou botar mais foto para vocês lá. Ele já está quase da minha altura assim, ó. Aquelas flores brilhosas, aquele cheirinho de limão cheio de espinho, mas não tem uma flor. Ó, o trabalho do pastor é penoso. Eu estou pastoreando o meu pé de limão. E uma coisa legal que eu pensei anteontem, enquanto eu estava regando ele, é que eu não plantei aquele pé de limão. Quem plantou a semente foi a irmã Ana de Freitas, diaconisa aqui da nossa igreja. Ela ouviu eu falando que queria colocar um pé de limão. Um dia ela chega aqui com uma caixinha de leite. No final do culto, eu estava cumprimentando os irmãos. Ela, pastor, eu trouxe o pé de limão. Falei, oh, que coisa boa, né? E não foi nem eu que botei na terra, foi o Dilson que plantou lá em casa. Mas quem está regando sou eu. E ó, gente, eu falei, gente, esse bichinho bebe água, mas não dá uma florzinha ainda. Mas vai dar, em nome de Jesus. Tudo no seu tempo. E o que é o trabalho do pastor e mestre em Efésios 4? E pegando essa água e regando o povo de Deus, e regando o povo de Deus, e regando o povo de Deus. E esse pastor que eu comentei com vocês, que era meu pastor, eu cheguei para ele um dia e falei assim, pastor, eu fico muito feliz porque você sempre repete as coisas para a gente. Eu acho que ele interpretou mal. Ele falou, filho, já era um senhor, né? Ele falou, filho, é porque a palavra de Deus é isso. Eu tenho que repetir para vocês, para inculcar na mente de vocês. E vocês são toda semana desviados por isso. Vocês têm que ouvir de novo o evangelho. Eu falei, não, pastor, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou achando bom. E é necessário que essas verdades sejam repetidas. A maior prova disso é o Novo Testamento. Nós corremos toda a primeira carta aos Coríntios e a gente está esbarrando de novo em alguns temas aqui. Ah, não, isso a gente já viu. Não é currículo da graduação, gente, que você pode eliminar a matéria. Quando você faz uma faculdade e você vai fazer outra, às vezes você leva o seu histórico na instituição e você consegue descartar algumas matérias que você já fez, né? Então, você está numa disciplina lá que você teve português e você vai ter de novo, você pode tirar. Ou na área da saúde, quem fez farmácia vai fazer enfermagem, consegue eliminar algumas matérias e vice-versa. Thalia aí me corrija, a nossa farmacêutica, aí me corrija se eu estiver errado. Irmã Vera é da enfermagem, me corrija aí, mas basicamente é isso. Né? A gente consegue eliminar. O evangelho não. Aliás, é feito para não ser eliminado. É você ir descendo, alimentando. Que água que eu rego o limoeiro? A mesma. Eu pego a minha mangueira azul,
com esguicho, aponto no lugar que ficou aberto o buraquinho já está plantado, aperto o revólver do esguicho e jogo a água. Que água? A mesma, que vem da Saneago, quando não falta. Mas não tem uma água diferente para variar? A água diferente para variar não santifica. A água diferente para variar não salva. Outros evangelhos são ventos de doutrina, que são palha seca. Somente a água pura da palavra é que faz você crescer. Ser esse limoeiro lindo para a glória de Deus, cheiroso, que vai dar frutos ainda para o Senhor. O mistério era esse. Porque Paulo era bom? Não. Ele diz algumas coisas aqui, que ele foi constituído ministro, ele não se candidatou a isso, Deus o fez. Ele diz mais, ele diz que a força que operava nele, a ponto de estar dando frutos preso. Paulo está preso, está dando frutos. Pensa, numa época sem internet. É segundo a força operante do poder de Deus. E aí ele fala sobre ele mesmo. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. O grande apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que é admirado por nós, pastores, teólogos, seminaristas, amam falar de Paulo no seminário. É uma das coisas que a gente mais debatia quando eu dava aula lá. A gente debatia muito sobre a teologia paulina. Tem a teologia paulina, petrina, joanina. É os nomes bonitinhos que os teólogos dão. Mas a paulina é a mais falada. Ele se coloca como o menor de todos os santos, mas ele não omite que é santo, porque ele foi alvo desse evangelho da graça que ele anuncia também. Então você fala, pastor, eu não sou Paulo. Bom, segundo a avaliação de Paulo, ele é menor que você. Não, pastor, deixa eu explicar. O crente é maravilhoso em explicação. Não, pastor, é assim, 2 pontos. Quando eu ouço, eu falo, lembra aquele quadro cômico do Tais? Senta que lá vem a história. Quem que é antigo como eu que lembra aqui? Por favor, não me deixe na braquiária, hein? Senta que lá vem a história. Quando o crente fala, pastor, é assim, eu imagino assim, 2 pontos. Aí eu falo, senta que lá vem a história. Não, porque assim eu trabalho muito, eu corro muito, eu faço isso, E Deus dá um amor muito grande ao coração do pastor, né, que nos impede, às vezes, de dar uma torcidinha no pescoço do cara. E Paulo diz que ele é menor de todos os santos, mas ele diz que foi dado graça para pregar. É claro que o meu resultado e o seu resultado não precisa ser o de Paulo, até porque o meu sofrimento e o seu não vai ser igual ao dele. Ninguém vai sofrer como Paulo. Ninguém vai fazer a mesma obra que Paulo. Eu vou repetir o que eu falei lá na série de Corinto. O livro de Atos dos Apóstolos é o trabalho dos apóstolos para a igreja. Evangelistas e pastores mestres constroem sobre esse alicerce, que ele falou aqui no capítulo 2:20, que a gente já passou. Porque o sofrimento daquele alicerce não vai se repetir. Quem construiu aqui sabe o quanto um alicerce dá trabalho de fazer, e é caro. Você paga muita mão de obra que tem que cavar a terra, tem que montar os trem lá, o ferro, a ferragem. Ferro é caro para comprar. Vai muito cimento, porque não é só para ligar os tijolos, é para fazer mesmo o concreto. E dá-lhe, vai betoneiro, e dá-lhe, vai dinheiro, e vai tempo. Aí depois a gente tampa tudo com terra e ninguém nunca mais vê. Lá no Maísa, quando a gente estava construindo, eu toquei parte da construção lá. E eu lembro aquelas sapatas enormes para fazer o templo, e eu acompanhando, eu falava, gente, todo dia o cara ia, e ele trabalhava. E vai, e mais dinheiro, e compra. Eu falei, gente, isso tudo vai ficar enterrado. Mas sem isso, a casa cai.
Então, esse trabalho ele já foi concluído, gente. Não existem mais apóstolos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Esse trabalho está feito. Eles trouxeram para a gente as insondáveis riquezas de Cristo, foram usados como instrumento, naturalmente, essa foi uma vontade do propósito de Deus. E aí agora, versículo 9, diz, 10, perdão, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E aqui ele está falando dos principados e potestades, ele está falando do mundo espiritual, anjos e demônios. Os anjos ansiavam ver a grande obra de Deus concluída. E nós somos a testemunha disso. Com o quê? Com poderes magnéticos e raios que saem do dedo? Com o nosso coração quebrantado, humilde, com arrependimento diante de Deus, com uma vida voltada para Ele, consagrada, uma vida de amor, que se você tem muito ou pouco, você ainda é fiel, e você crê que Ele vai continuar agindo na sua vida, Ele vai te abençoar. Você vai trocar o Celta, em nome de Jesus, ou vai comprar um. Queridos, a igreja revela essa glória de Deus, e ela está cheia de ousadia e confiança mediante a fé para chegar diante do Pai. E Paulo encerra com um pedido. Ele faz um pedido para a igreja. Não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. O que eles passaram, Paulo diz que eles foram considerados como lixo do mundo, não deve ser vergonha para a gente. O sofrimento deles foi muito maior. O livro de Atos está cumprido. É um livro cheio de palavra de fé para a nossa vida, mas os eventos históricos ali não vão se repetir. Como nos evangelhos, o evento histórico Cristo, nascimento, morte e ressurreição, também não vão se repetir. O que nós fazemos é acolher e beber dessa água que foi revelada para a gente. Agora, há tribulações, há sofrimento, como a prisão de Paulo que ele estava falando aqui. Ele começa falando da prisão e ele encerra falando da prisão. Ele começa falando da tribulação e encerra falando da tribulação. E a minha pergunta para você é, tudo bem, você não vai se envergonhar das prisões de Paulo, até porque a gente não está vendo. Mas quais são as suas prisões e aflições que você passa por amor a Cristo? Seja por pregá-lo ou seja por ser fiel a Ele. Os jovens aí na faculdade vão entrar, né? Os que estão concluindo, os que já estão. Os sofrimentos que vocês passam por não participar de coisas tão fáceis. Se no meu tempo já era fácil você fazer coisa errada, imagina hoje, imagina com esse bichinho aqui na mão. Quais são os seus sofrimentos por Cristo? Pastor, eu não estou sofrendo por Cristo. Então você está no caminho errado. Alguma coisa está errada aí. Quais são as aflições que você está passando por ser fiel? E às vezes você tem vergonha da família, dos amigos, da comunidade. Mas o apóstolo que sofreu prisões e cadeias para que essa mensagem chegasse a mim e vocês, ele deixa um pedido para todas as gerações. É um pedido do apóstolo, irmãos. É um pedido do apóstolo. Eis que o apóstolo diz: não se envergonhem das tribulações. Fortaleçam-se no meio das tribulações. Não, que eu comecei a seguir Jesus e aí ficou difícil, porque eu fiquei com vergonha, um amigo meu falou assim, e tinha um esquema com uma menina assada, e aí se eu não for lá vão achar que eu sou gay, e aí tem não sei o que lá, vão dizer que eu não sou mulher empoderada se eu não fizer isso aquilo, vão dizer que eu sou assim assado. Quer saber? Dane-se o que as pessoas dizem. O que importa é o que Cristo diz sobre mim. E o que Ele disse é que está consumado. E Ele me chamou, Ele me escolheu e me chamou.
E é isso que importa. Quando eu digo dane-se, não é uma ignorância com as pessoas, é a opinião da carne das pessoas. Você não pode viver sujeito a isso. Você não pode viver controlado pela opinião da carne das pessoas. Senão você está se submetendo ao pecado e não a Cristo. Portanto, meus amados irmãos, olhem para o Senhor Jesus nas suas aflições. Você está sendo fiel, está sendo uma esposa fiel e seu marido ainda não? É um sofrimento? Olhe para a cruz de Cristo e para o sofrimento dos apóstolos. Você está sendo um marido fiel e a sua esposa é rebelde? Olhe para Cristo, seja fiel. Pastor, mas o que tem a ver isso com salvação? Efésios vai falar para a gente, vida diária, pé no chão, vida real. Há sofrimentos, mas há crescimento, há frutos, há bênçãos, há momentos de paz e de descanso. O Senhor nos leva às águas tranquilas também. O Senhor, Ele nos abençoa, não quer dizer que é sofrimento a vida inteira. O Senhor dá crescimento à nossa vida, à nossa igreja, mas nos desafios, lembra da graça, lembra de Cristo, lembra do pedido do seu apóstolo, o apóstolo Paulo. Não se envergonhe, prossiga, continue, ame, seja fiel. E para concluir, eu quero falar uma coisa para você. Seja também responsável. Seja responsável pela sua vida. Seja responsável pelas suas decisões. Seja responsável pelas suas emoções. Essa responsabilidade pode incluir buscar ajuda, e deve incluir se você precisar. Essa responsabilidade não é você ser uma pessoa de aço. Mas não espere que as pessoas resolvam por você a sua vida. Elas podem te ajudar. Mas assuma a responsabilidade. Antes de Cristo, e eu estou concluindo de verdade, antes de Cristo, você fazia escolha, mas a sua escolha era entre o pecado A e o pecado B. Você não tinha livre-arbítrio, você tinha livre agência, você agia dentro do pecado. Mas o seu arbítrio, o seu discernimento, ele estava danificado. Então você escolhia a roupa que você queria ir, para onde você queria ir, ou se você ia pecar com o pecado A ou B, enfim. Mas você não conseguia escolher Cristo. Como ele falou aqui, eu escolhi Cristo, eu recebi Cristo, né? Quando que a gente consegue fazer isso? Depois que o Espírito Santo age na nossa vida. E aí, depois da salvação, você é liberto para fazer as escolhas corretas. A escolha ainda é sua, a responsabilidade humana, ela não foi afetada, pelo contrário, ela foi confirmada e revalidada pelo Evangelho. Seja responsável. Você está se sentindo mal? Procura se organizar. Você não consegue resolver? Procura ajuda. Mas não viva a deriva emocionalmente. Você não consegue organizar a sua vida financeira? Seja responsável por isso. Procure ajuda. Na dependência da graça de Deus. Na dependência do poder de Deus. Mas é inclusive você que deve orar e pedir essa ajuda para Deus. É você que deve falar, Deus, eu não consigo. Aí, soberania divina vai agir sobre a sua vida. Já agiu antes e vai continuar agindo. A iniciativa é dele, entendem? Ele salva, ele liberta, ele faz, e ele restaura a responsabilidade. Então, primeiro vem a soberania. E uma vez que você é responsável inclusive por clamar, e soberanamente ele vai responder e te ajudar também. E luta, e continue. Pedido de Paulo, não desanima nem se envergonha, até você organizar melhor a sua vida, inclusive a sua vida espiritual, sua vida devocional, sua leitura da palavra, sua oração, sua vinda ao culto. Que Deus te ajude e me ajude grandemente. E que o Senhor aplique essa palavra em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.